E aí, estão aqui ao trabalho, dirigindo. Maldivas, dirigindo. E cá estou eu, fazer minha análise do filme, certo? Minha análise, minha observação em relação ao filme Ad Astra. Primeiro, eu não sei o que quer dizer a palavra Ad Astra, mas eu sei até as estrelas, né? E como as estrelas, o que é esse simbolismo, o que é essa questão? As estrelas, ao infinito e além, né? Não. É o máximo que a psique humana, que o ser humano pode ir, o limite, a fronteira do indescoberto. São as estrelas, não? Então é uma era pós-descoberto do limite, da quebra da outra barreira de descobrimento da raça humana, as estrelas, entendeu? É um futuro distante, na verdade. O filme fala futuro próximo, mas não é um futuro próximo, porque, spoiler, a colonização da Lua, há diversos satélites e bases pelo sistema solar, a colonização de Marte, a colonização, né, de outros planetas. O filme não mostra, mas a gente sabe que para o ser humano chegar em Netuno, ele deve ter chegado em Europa, em Gabinetes, em Io, em alguma lua de Saturno também, né, em algum asteroide do sistema solar, porventura pode ser como entreposto, né. E se há comércio, se há viagens, se há linhas, se há viagens, né, linhas de viagens regulares pelo espaço, ao ponto de ser pedido, de ser colocado no socorro para qualquer nave que passa naquele ponto, de fato deve haver diversos entrepostos, né, comerciais, entrepostos científicos, pelo espaço, pelos asteroides, pelos corpos espaciais do sistema solar. É mais ou menos a primeira pegada de Expanse, que é uma série fuderosa. Se não assistiu, assista, porque ali é ficção pura, ficção científica pura. É bem legal, muito boa também. Enfim, o simbolismo para Ad Astra é o seguinte: se você observar, isso eu estou fazendo um vídeo mais de forma autoral para não esquecer, porque eu estou quase perdendo o significado do filme que eu introjetei na hora da sessão. Se você observar, há elementos simbólicos recorrentes, o filme é cheio de simbolismos, né? Então, o simbolismo que a gente tem recorrente no filme é a humanidade desesperada e doente, a humanidade em guerra. Os caras foram para a Lua e estão em guerra, a piratas lunares. Guerra, roubo, maldade, morte, não é? Doença, no caso daquele cara que o amigo do pai dele que acompanhou ele. Então o simbolismo para a raça humana e você pode observar que há um constante medo, fora o protagonista Roy, há um constante medo e desespero das pessoas. Medo e desespero dos generais que mandam ali a missão, medo e desespero das pessoas quando elas sabem que pode ser a missão, medo e desespero dos astronautas lá da nave quando eles vão ter que fazer a parada da nave e descobrir a questão, medo e desespero ao ponto do piloto da nave, o capitão, não conseguir aterrissar a nave em Marte, né? Pânico, o cara ficou em pânico, não conseguiu tocar no controle da nave. Você vê um foguete que não aterrissa, os foguetes da SpaceX, quando eles aterrissam no ângulo errado, é desastroso, né? Explode tudo, aquela explosão toda. Imagine só um foguete pousando com seres humanos dentro em Marte, planeta inóspito. Isso é desastroso. O cara entrou em pânico ali, E o protagonista é o único no meio disso tudo que mantém o controle, que consegue chegar no final das missões, que consegue ter o controle da situação, realizar as missões, não é? O simbolismo para aquilo é o ser humano preparado, é o ser humano que usa a lógica. Observe que ele é um cara extremamente lógico, e não tem... Ele o tempo todo no filme ele é tido como um cara que bate não passa de 80. Ele é tido como um cara que tem controle, né? Que não vai ser levado por a situação, sabe tomar o controle da situação, não se desespera. Então ele é o simbolismo para a lógica da humanidade, o que fez a humanidade desenvolver-se até então. E todas as pessoas no filme, fora dele, são simbolismo para a humanidade desesperada, a humanidade em busca de significado, em busca de propósito, em busca de algo maior. No filme
A gente fala uma exploração espacial, né? Grandes passos, grandes feitos, né? Isso é recorrente no filme. Todo mundo segue os passos do homem que simboliza a raça humana em desespero por propósito, por significado. Todo mundo segue os passos desse cara. Esse cara, no início do filme, ele tinha fé em família, em Deus. Depois ele deixou essa fé. Depois ele queria buscar uma vida alienígena, né? Ele queria significado e propósito. Observem isso. Ele queria a expressão dele. Quando um cara fala que vou fazer uma viagem espacial e descobrir aliens, o cara tem que falar, eu vou descobrir, meu Deus, que empolgação. Não, o pai do Roy, ele tava desesperado. Ele era um ser humano em depressão ali, um ser humano acabado, um ser humano em frangalhos ali, e totalmente, né, consumido ali, consumido pela sua dor, pela sua luta, né, pela sua luta, pela sua dor. E ele tinha um vazio muito grande, ele tinha uma falta de propósito muito grande, né? E isso é exemplar no filme. A humanidade inteira está em busca de propósito, está em busca de sentido. O ser humano ele não é feito para viagens espaciais, a gente sabe disso. O ser humano gosta de... Não é como explorar, os exploradores dos navios e dos continentes. Não, é diferente. Porque você fica no local fechado, no local inóspito, no local usando a atmosfera artificial, no local usando tecnologia, extremamente inóspito. Então não é tão simples quanto... E ao mesmo tempo também o simbolismo, né, dos conquistadores, né, que passaram por situações bem adversas para chegar nas missões, etc. Descobrir, né? Enfim, o que acontece? O Roy, ele embarca numa jornada, né? Ele embarca numa jornada e aí o pai dele, que simboliza a humanidade desesperada por achar sentido, quando ele descobre que não tem sentido, é aquela questão niilista, né? O niilismo. É o niilismo puro, é simbolismo. Quando ele descobre que a vida não tem sentido, que a gente não vai encontrar algo maior do que nós, na visão do autor, deixa claro, na visão do roteirista do filme, aí o pai dele se desespera mais ainda. Desespera mais ainda ao ponto da própria busca dele fazer ele matar as pessoas ao redor dele. Isso também tem um simbolismo muito forte, que o ser humano na jornada dessa jornada, ele só vai essa jornada sozinho. Observe que tanto o pai quanto o filho vão até Netuno sozinhos. A sua jornada é sozinho. Ninguém vai com você nessa jornada. Sua jornada de descobrimento é sozinho. E nessa jornada você vai se deparar com medo, com dor, com ansiedade, com desespero, com a vida, com a busca de propósitos muitas vezes não recompensada, né? O pai dele, ele observa que a humanidade ela busca propósito na família, em Deus, religião, depois há o capitalismo, né? O que ele encontra também na Lua, além da morte, guerra, destruição, é capitalismo. É a humanidade, nada mais é do que o simbolismo da humanidade, levando toda a sua parafernália tecnológica, toda a sua parafernália psicológica, toda a sua parafernália cultural, né? Que é morte, destruição, tecnologia, capitalismo. E no fim disso tudo nós somos o quê? Crianças, que o pai dele é um idoso, lembre-se de passagem, o idoso é uma forma de criança, outro simbolismo aí, peguei esse simbolismo agora, vamos lá. O pai dele, nós somos, no fundo, nós somos crianças desesperadas atrás de propósito, atrás de realização, atrás, em busca de significado. E o pai dele não encontra no fim das contas. Então, no fim das contas, se essa sua busca se revelar uma busca inócua, sobra apenas o quê? O desespero. O desespero, a dor, a solidão que a gente carrega na vida, nós carregamos na vida. E o pai dele é o simbolismo para a humanidade. A humanidade perdida, a humanidade desesperada em busca de significado, a humanidade desesperançada, velha também, né? Carcomida pelos anos, né? E é muito interessante porque quando o Roy encontra o pai, o MacBride pai, ele retira o pai da nave, né? Primeiro ele se depara com a fria constatação de que não há vida, de que não existe algo além de nós, de que não existe significado além de nós. Pô, isso é Nietzsche puro, velho, Nietzsche, niilismo puro, de que não há nada além de nós. E aí ele leva esse pai dele, né? Tenta salvar essa humanidade velha, essa humanidade que está carcomida,
que ao mesmo tempo é desesperada por significado, por busca e não consegue achar. Ele tenta salvar essa humanidade e ele não consegue. Ele não consegue. E aí, interessante que o pai dele, essa parte é sensacional, essa parte só sacou quem estava ligado na profundidade daquilo ali, quem estava ligado, antenado mesmo. Ele fala: Roy, deixe-me. Roy, deixe-me. Me deixe. O cara vai buscar o pai dele. O pai dele tá 30 anos no espaço sozinho. O cara vai para o pai dele: me deixe. Cara, isso não é literal, bicho. Entendam, isso não é literal. Isso tudo é significado. É metáfora, velho. Isso tudo é metáfora. Então, ali, a humanidade desesperada, ela anseia: deixe-me. Deixe-me. Vá para o novo nível. Transcenda esse nível. Lá dentro, no seu interior, no seu inconsciente, no seu subconsciente, nas águas do seu ser. Deixe esta humanidade desesperada, em busca de significado, em busca de algo maior, de propósito. Porque não existe. Não existe, né? Não há significado, não há propósito nisso tudo. E é muito interessante essa visão. Porque ao mesmo tempo que ela é desesperançada, né? Ela também tem um insight no final. Que o cara deixa o pai dele e ele entra em desespero. Pela primeira vez no filme, ele tem uma emoção. Pela primeira vez não, ele já tinha. Sim, detalhe. Ele faz a jornada sozinho e ele passa por sofrimento nessa jornada. São 79 dias no espaço viajando. De Marte até Netuno. Engraçado, eu ouvi falar que uma viagem para a Terra-Marte seria de 6 meses. Ele faz a viagem Terra-Marte 19 dias. Então seria no futuro bem distante, uma tecnologia bem avançada, né? Bem avançada. E aí ele passa por dificuldades naquela viagem, né? Enfim, esqueci de falar isso. Então o pai dele, ele deixa aquela humanidade desesperada, aquela humanidade sofrida. Pela primeira vez ele corta o cordão umbilical. Ele estava amarrado o pai dele com a corda. E que coisa interessante, ele corta o cordão umbilical. Progenitor dele, né? O mentor dele, que legou a ele tudo o que ele é. O grande astronauta, o homem de sucesso que ele é. Esse cara foi o pai dele. E esse cara veio da humanidade desesperada, a velha humanidade carcomida, né? Desesperada, louca. Observe que o astronauta, ele tem as viagens espaciais, elas enlouquecem a pessoa pela solidão, pela grande solidão, né? E aí, ambos estão em estado de loucura ali, tanto ele quanto o pai dele. Só que ele, por ser um cara bem lógico, o lado lógico dele segura essa loucura. Quando o pai dele vai embora, ele entra em desespero. Desespera e chora. Pela primeira vez no filme ele chora, entra em desespero e grita, né? Corta o cordão umbilical dele, o pai dele vai. Ele retira, né? Acho que é mesmo que retira o conector e deixa o pai dele embora. Aí ele fica no espaço flutuando e pergunta: por que continuar? Aquela pergunta é a chave. Por que continuar? Se nós nos deparamos que a busca da humanidade ela é sem propósito, sem sentido, que não tem nada maior fora de nós, além de nós, né? Não tem nada maior além de nós. Para que continuar? Por que continuar? Por quê? É uma metáfora para o homem que tenta descobrir significado, entra em depressão, enlouquece, e chega a hora ele fala: por que continuar vivo? Você tem amarelo, o cara se mata, suicídio ou não? Por que continuar? E aí, o grande plot twist do filme, vou chamar de inner plot twist, que é um plot twist interno. Você tem que ter uma pegar essa simbologia ali. Quando ele olha ali, você fica aquela dúvida, né? Poxa, não tem vida alienígena no espaço. E o pai dele fez aquela busca, que triste, não encontrou a vida alienígena, não encontrou nada. O cara tá lá deprimido, tá triste, né? E aí você imagina: poxa, velho, o que vai acontecer com isso tudo? Que tristeza. E aí, cara, quando ele tá no espaço, você vê uma luzinha lá longe, azul. Aí você imagina: pô, ele vai achar o Alien, bicho. O Alien vai vir resgatar ele. Que foda, velho. Vai aparecer um Alien agora, uma nave poderosa. Vai aparecer uma Battlestar Galáctica aí, vai salvar ele, não sei o que. Uma Enterprise aí. Ai, aquela loucura toda. E finalmente há sentido. Não.
A visão niilista continua. Não há sentido. Mesmo nos limites da exploração humana, mesmo nos limites internos de nós mesmos, a busca foi inócua. A busca mostrou-se sem sentido. Nada tem sentido. E aí, ele observa aquela luzinha azul. Pálido ponto azul. Referência a Carl Sagan. Um pálido ponto azul acenando para ele. Aí ele, por que continuar? Não sei se passam algumas cenas. Eu não lembro se passam algumas cenas na hora da vida dele na Terra. Mas ele lembra. Por que continuar? A sacada que eu tive foi, apesar de toda a humanidade, toda a morte, toda a destruição, toda a guerra, toda a doença, né? Toda a ganância por dinheiro, mata-se por dinheiro em pleno espaço, né? Quão bizarro isso é. A gente chega na Lua para ter piratas na Lua matando as pessoas para pegar dinheiro, para roubar o cara. Quão bizarro isso é, né? Roubos na Lua. Cultura da humanidade, nós levamos para todo canto. Nossa miséria, nosso legado. E aí, apesar disso tudo, para que vale a pena viver? O planeta Terra, ele no espaço. Pelo nosso próximo. Por aquele que está ao nosso lado. Por aquele que amamos. E o cara lembra da mulher dele. Da mulher dele que dava amor a ele, que estava a relação tinha terminado, ela tinha deixado a chave em casa, tinha saído, não se despediu dele. Ali, pelo que eu vi, foi um término, né? E pelas mensagens que ela manda para ele, ela fala: você não está aqui, você nunca esteve aqui comigo, eu sinto como se você não estivesse aqui do meu lado. Ele nunca ligava para ela, assim como o pai dele não ligou para ele. Mais uma vez, seguimos os passos da humanidade, em busca de sentido, desesperada. Ele viu quão inócua foi sua busca. Ele olhou para o planeta e disse: há sentido. Naquele próximo, nas pessoas que me amam, naquele planeta ali, há sentido. Apesar de tudo, apesar das adversidades, ainda há esperança. É uma mensagem de esperança muito forte. A esperança é nós mesmos, aquele que nos ama e o próximo. Praticar o amor. Praticar o riso, né? O sentimento bom, né? E aí ele se utiliza daquele aparato tecnológico. Nossas potencialidades são aumentadas pelos aparatos tecnológicos que nós temos também, né? Hoje em dia temos acesso a muita informação, rádio, TV, videoaulas, tudo. E aí o cara consegue usar a antena na nave do pai dele, mas o simbolismo aí, né? Ele utiliza aquele trauma dele, ele retrabalha, ressignifica aquele trauma dele para superar o que ele estava passando. E ele se lança a nave dele como escudo. Então a jornada de sairmos de nós para irmos para os outros, temos que ter uma proteção, um escudo, né? uma barreira. E aí ele volta para a nave dele e com uma grande explosão, com um grande, né, blow my mind, como se diz, ele volta daquela epopeia, né, daquela odisseia interna descoberta. Ele volta para o mundo plano, para a superfície. E na superfície o filme corta, dá um corte gigantesco na viagem, só mostra ele viagem saindo. E aquilo ali o filme mostra aquele momento Hollywood, né, explosão, aquela coisa. O filme tinha que terminar com uma grande explosão, incrível explosão, no qual a antimatéria na nave do pai dele e a bomba nuclear que ele leva. Isso é uma explosão bem grande, porque a antimatéria estava ameaçando a vida na Terra. Imagine o poder daquela coisa ali, a energia gerada por aquilo ali. E, inclusive, mais uma vez, o simbolismo para a humanidade desesperada é: toda a tecnologia que a gente possui estava falhando, o surto de energia, estava acabando toda aquela tecnologia, a segurança que a gente tinha, a única pequena segurança que a gente tinha, estava acabando. E aí, o cara chega na Terra, então, o que é que ele recebe? O ser humano retirando ele da cápsula e falando. É a primeira coisa que ele olha, ele sorri. Pela beira do filme ele sorri. Ele descobre que a vida vale ser a pena vivida pelos outros, pelo próximo, por aqueles que lhe amparam. Os caras saem parando ele, levando ele. E depois ele, na introspecção, ele continua sendo o mesmo cara de antes. Porém, ele agora sorri. Ele agora prova um café, prova o momento, aproveita o momento enquanto ele está vivo.
e ama aquela pessoa que ele ama também. Aproveita o amor, né? Então o simbolismo todo é esse, cara. Apesar de toda a dor, toda a miséria, todo o sofrimento, de todo o capitalismo, toda a ganância, toda a tecnologia, toda essa parafernália tecnológica, nós ainda somos seres humanos carentes de buscar significado, carentes de buscar propósito, carentes de amor, carentes de atenção. Nós somos, no fundo, crianças em busca disso. E você encontra isso no próximo, aqueles que lhe amam, naqueles que você pode amar e pode ser correspondido. Você encontra isso no amor próprio. Você encontra isso experimentando momentos maravilhosos, experimentando esse nascer do sol lindo e maravilhoso, esse momento gostoso aqui, essa manhã linda e maravilhosa. E aí é o significado do filme, né? Realmente eu vi esse significado psicológico muito forte. Espero que as pessoas possam observar isso aí e tirar lições valiosas desse filme. É meu desejo. Eu vou trabalhar, senão o chefe vai dar uma coça valendo em mim. Falou.